paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Meus irmãos, agora nós estamos no quarto vídeo. E o assunto é do livro do Gênesis. Gênesis significa origem, traduzindo para a nossa língua. Estamos abordando no capítulo 1 de Gênesis, o versículo de 1 a 5, que fala da criação do sol. E o versículo 14 a 19, onde fala do sol, da lua e das estrelas. Então nós ouvimos que no primeiro dia, nós temos ali a terra, o céu que nós estamos vendo, que é esse céu, este nosso universo, e temos também agora o sol, primeiro dia. Mas não há criatura alguma na terra, nem nas águas. Semente, planta, animal, inseto, nada. Vírus, bactéria, criaturas invisíveis ou visíveis, não existe nada. Nada. Nas águas e nem na terra. E diz que a terra estava informe. Mas agora tem o sol e as coisas vão mudar. Então Deus ali já está programando o dia e a noite. A terra está girando, o sol também. Ele programou tudo, planejou com distância, tamanho, volume e a matéria para manter este sol aceso, emitindo um calor. Se ele projeta e coloca este sol mais perto da terra, não vai haver vida na terra. Se põe mais longe, não vai haver vida. Se faz maior ou menor, não vai haver vida. Os cientistas vão dizer, se o sol fosse maior, estivesse mais perto ou mais longe, não existiria e não poderia existir nada na terra. Então, foi muito bem projetado e calculado por Deus, quando ele estava fazendo os céus e a terra. Vamos para o versículo 14, porque ali nós temos o primeiro dia, e no versículo 14 é o quarto dia, mas fala desse mesmo assunto, onde Deus está fazendo o dia, a noite, o sol, a lua e as estrelas. Então, no versículo 1 ao 5, a gente vê que Deus fez o sol, grande e iluminado, o sol que separa a noite do dia. Mas ali não diz que Deus fez também a lua, as estrelas. Então, preste muita atenção nesse detalhe, porque muita gente confunde este versículo de 1 a 5 com o versículo 14 a 19, tratando do mesmo assunto. Como pode ser o dia primeiro e o dia quarto se fala do mesmo assunto? Você está entendendo? Então, ouça o que diz o versículo 14. Deus disse, faça-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marque o tempo, os dias e os anos. Então, uma introdução aqui. Faça-se. Então, luzeiros, aí é uma introdução das estrelas que ele vai fazer, da lua, o sol ele já fez. Então, é uma introduçãozinha nesse versículo 14. Das coisas que ele está fazendo. O sol já fez, primeiro dia. Mas não vimos e nem ouvimos que ele fez a lua e as estrelas. Agora estamos no versículo 14. Porque lá é o primeiro dia, aqui é o quarto dia. Quarto. Mas é semelhante a esse versículo, de 1 a 5. Ao que foi feito no primeiro dia, é semelhante ao que foi feito no quarto dia. Mas tem esses detalhes importantes. Nós estamos ensinando, explicando e mostrando para você a Bíblia detalhada em partes, para entender que existe um Deus todo-poderoso, infinito, em sabedoria e em inteligência. E aqui diz, no versículo 15, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. Então as estrelas, elas iluminam a noite, não iluminam? A lua ilumina também a noite. Quando não há estrelas e lua, por exemplo, quando há muitas nuvens, tudo fica mais escuro, ou não fica? Fica. Quando há estrelas e a lua, há uma claridade, não há? Então, é disso que Deus está falando. E assim ele fez. Deus fez 2 grandes luzeiros.
O maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. Então ele está dizendo que a lua ele fez menor, a lua. E o sol ele fez maior. Está escrito aqui. E a gente olha e os cientistas já nos comprovam, já. Antigamente não dava para comprovar, porque ninguém tinha feito, a tecnologia, a ciência não tinha evoluído a ponto de dizer, a lua é maior, o sol é menor, o sol é maior, a lua é maior. Não dava, mas a ciência comprova a palavra de Deus quando a gente vê que está escrito aqui. 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia. Então a Bíblia já estava dizendo, já antigamente, que o sol era maior do que a lua. Mas às vezes a gente vê a lua parecida, isto é, aparecendo lá maior que o sol. Quando ela está cheia, grande, parece maior. E agora, qual que é maior? A Bíblia define, e os cientistas modernos, eles confirmam realmente o que está escrito lá, foi escrito há tantos anos. Olha quantos séculos atrás foi escrito. E é verdade, realmente o sol é maior. Preside o dia, o sol, ele está falando do sol. E a lua preside a noite, está falando da lua, menor. Está escrito aqui, vejam. Fez também as estrelas. Então, lá no primeiro dia, no versículo de 1 a 5, ele tinha feito um grande luzeiro. A luz, faça-se a luz. Ele fez o sol. É do sol que ele está falando lá. Mas não fala da lua e das estrelas. Aqui ele já fala, no 4º dia, do sol, da lua e das estrelas. Então, para que você possa entender que ele fez o sol primeiro. Depois ele fez a lua e as estrelas. E aqui é o 4º dia, fez a lua e as estrelas. Aqui diz que ele fez o sol, mas é para que você possa entender, compreender que o sol ele já tinha feito, mas não tinha feito a lua e as estrelas. E aqui ele fala da lua e das estrelas. E a lua e as estrelas presidiram a noite. E é o que a gente vê. Fez a lua no tamanho planejado e muito bem, com muita sabedoria e inteligência. A lua tinha que ter um tamanho, uma forma. Ela não tem luz própria. O que ela resplandece é a luz do sol. Mas eles não sabiam disso. Mas nós sabemos hoje que a lua não tem luz própria e que ela reflete a luz do sol. E que ela é muito menor do que a Terra e do que o sol. E menor que a Terra também. E a ciência comprova, realmente é. E a distância da Lua da Terra, o tamanho da Lua, a distância, tudo isso influencia, porque se não houvesse a Lua e nem essa influência, e nem um tamanho específico, não podia ser maior e nem menor. E a distância, você está entendendo? Tudo muito bem calculado por Deus, para poder ter vida na Terra, a fim de que possa as criaturas viver e sobreviver na Terra. Por isso Deus já tinha feito todo este planejamento, com muita inteligência e sabedoria. Então, a Lua não surgiu do nada. Por quê? Por causa do volume, do tamanho, da distância que ela tem, a forma que ela tem. Foi tudo muito bem calculado. A Lua não podia ser maior que o Sol, e nem menor do que ela é. E a distância não podia estar mais para lá, e nem mais para cá. Ela tem uma distância. Porque o espaço é infinito, meus irmãos. E foi muito bem firmado. Não se afasta e nem se aproxima. Está tudo num equilíbrio que só um Deus poderoso para fazer. Só um Deus. Por isso Deus existe e ninguém pode explicar a Deus. Ele existe, ninguém pode explicar a Deus. Essas coisas aqui, o sol, a lua, a terra, as estrelas, todo ateu
vai dizer, isso não foi feito pelo ser humano. Eles vão dizer, qualquer ateu vai dizer, não, estrela, sol, lua, terra, mar, não. Essas coisas aí não foi o ser humano que fez. Pode dizer, não, isso surgiu do nada, foi uma explosão, uma baita de uma mentira, e as coisas tudo se organizaram, sem existir ninguém. Baita de uma mentira, do Satanás, colocando o ateísmo no coração de tantos homens e de tantas pessoas, ensinando o erro, semeando a mentira nos corações, para não crer em Jesus e não serem salvos, não crer em Deus. Deus colocou no firmamento dos céus para que iluminasse a terra, presidisse o dia e a noite e separasse a luz das trevas, a luz da escuridão. É o que acontece com o sol. Sem o sol não haveria dia e nem noite. Mas como tem o sol, então há noite e dia. Deus viu que isto era bom, sobreveio a tarde e a manhã, foi o quarto dia. Quarto dia. Então, para que você fique mais esclarecido, você possa entender, porque muitos podem confundir e confundem ao ler esta parte da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 5, versículo 14 a 19, trata do mesmo assunto, sobre a terra, o sol, a lua, as estrelas. Formação do dia, da noite, tamanho, distância, forma, Deus fez. Mas ainda não havia vida nenhuma, não havia semente, criatura nenhuma, nem nas águas e nem na terra. A terra ainda não tinha uma forma como nós vemos hoje. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, tinha feito as águas, mas não havia criatura nenhuma nas águas. Agora tem as estrelas, a lua, o sol. Então, o que acontece? O sol esquentando, iluminando a terra, as águas vão evaporar. E aí vai começar a se formar o quê? Nuvens. Sabedoria de Deus. Lua e estrelas, para que os homens possam... Ela tem influência sobre a terra. A lua e as estrelas têm influência sobre a terra. E todos sabem disso. Então, foi necessário e importante só um Deus de infinita, eu digo infinita sabedoria e inteligência para fazer esses astros. No primeiro dia, ele fez o sol, e lá não fala que ele fez as estrelas e a lua. Aqui, no quarto dia, já diz que ele fez as estrelas e a lua. Então, fez o sol no primeiro dia, e no quarto dia, as estrelas, a lua. Estão entendendo? Quarto dia. Amém? Então, meus irmãos, Deus existe. Deus existe. Sim. Olha o tamanho do sol. Olha a forma. Um fogo que nunca se apaga. Nunca. E sempre mantém seu calor. Certo? E existe uma distância. Se ele fosse maior, não vai existir vida sobre a terra. Se ele fosse colocado mais distante, não haveria vida sobre a terra. Se ele fosse mais perto, queimaria tudo. Então, foi feito com muita inteligência, muita sabedoria, o tamanho, a forma, assim também a lua, o tamanho e a forma, o volume. Como ela deveria ser feita? A distância da terra, a distância do sol, nesse espaço. O tamanho da terra, sim, o volume e as coisas que nela existem, todos os minerais. Tudo muito bem calculado. Então, irmãos, nós vamos para o 5º vídeo, a fim de continuar este ensinamento muito importante da palavra de Deus, do livro do Gênesis, explicando, ensinando a você que Deus existe e Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Amém? Vamos para o outro vídeo.